todos e bem-vindos à segunda temporada do Direta Sem Café. Nesta temporada, o tema que vamos abordar está relacionado com a psicologia, com o bem-estar dos nossos estudantes e todas estas problemáticas relacionadas com a esfera psicológica. Comigo aqui hoje eu tenho... Isabel Santos e Ana Beato. Portanto, podem só apresentar, só para as pessoas ali em casa conseguirem conhecer-vos um bocadinho melhor. Então, sou psicóloga clínica e sou docente na Escola de Psicologia e Ciências da Vida da Universidade de Lusófona, além de fazer parte também da equipa do SPIC, do Serviço de Psicologia, Inovação e Conhecimento aqui da Universidade. Faz atendimento aos estudantes, está prestes a começar. Ok, muito bem. Muito bem, então eu também sou psicóloga clínica, trabalho com diversas faixas etárias, desde a infância até a idade adulta. Sou igualmente docente aqui nesta casa, da Escola de Psicologia e Ciências da Vida, e igualmente faço parte desta equipa do SPIC que está prestes a começar o seu trabalho. Exatamente. Portanto, o tema que nós trazemos aqui hoje é autocuidado. E, portanto, nós vamos tentar perceber o que é o autocuidado. Ruben, eu vou começar por dizer aquilo que não é o autocuidado. Isto porquê? Porque a maior parte das vezes nós ouvimos esta palavra, autocuidado, que na verdade, se calhar os nossos avós não falavam em autocuidado, logo aí já é alguma coisa, quer dizer alguma coisa, se quiser. E ultimamente fala-se muito, sim, mas fala-se muito de uma forma que nem sempre é perfeitamente ajustada àquilo que nós queremos verdadeiramente falar com autocuidado em termos da psicologia. Muitas vezes é associada, não, as pessoas que têm esta moda do autocuidado é porque são inteligentes, é porque são egoístas, é porque querem cuidar só delas próprias e pôr-se em primeiro lugar, em detrimento de todos os outros, é porque são autocentradas, colocam-se sempre em primeiro lugar e os outros, e as outras necessidades e as obrigações aparecem depois. Nada disto. Isto não é autocuidado, isto são outras coisas. Autocuidado é tão simples quanto isto. Aliás, a Organização Mundial de Saúde diz isto mesmo, não é? Já entrando aqui um bocadinho num conceito um bocadinho mais técnico. Diz-nos que é prevenir, controlar, é preservar um estado de saúde e bem-estar gerais, ok? E, portanto, aqui, qual é então o objetivo? É que cuidados é que eu vou tendo no meu dia-a-dia que me ajudam precisamente aqui a prevenir problemas, e aqui os problemas, apesar da Organização Mundial de Saúde chamar muita atenção para problemas de saúde física, se quiser, fala menos da saúde mental, mas a verdade é que quando falamos de saúde hoje em dia, o que faz sentido é incluir as duas componentes, porque uma está interligada à outra. Portanto, quando eu digo, o que é que eu posso fazer para prevenir problemas de saúde física e mental, se é que faz sentido separar, o que é que eu posso fazer para ir gerindo, controlando, preservando, se quiseres, este estado de bem-estar e de saúde, e no caso de eventualmente eu perder essa saúde, o que é que eu posso fazer para restabelecer esse estado potencial de saúde? Portanto, okay? O autocuidado é um fenómeno de autopreservação de cada indivíduo, mas que quando passa certos limites já pode ser, já não é bem autocuidado, certo? Ou seja, já pode ser questões narcisistas ou outras esferas. Não vamos julgar, sim? Não vamos dizer, passa a ser isto, deixa de ser aquilo. Vamos pensar mais na função. Não interessa como é que são as pessoas que o fazem, que praticam. Vamos pensar na função. Okay. Isso mesmo, Ruben. Por exemplo, se eu estou nervosa, não é? Imagino, estou ansiosa porque venho fazer aqui um podcast. E penso, ok, como é que eu posso fazer para cuidar, não é, da minha saúde mental, de modo a não sofrer tanto e de modo a ajustar-me a este desafio do meu dia-a-dia, que pode ser o podcast, como pode ser outra coisa qualquer. E eu posso dizer assim, bom, o que eu quero agora é acalmar-me e vou beber 2 copos de vinho antes de entrar. Ok, quer dizer, isto é autocuidado? Eu até posso dizer, bom, porque eu mereço, não é? Eu vou passar por uma situação de stress. Cada um tem a sua forma de... Exatamente. Espero que ainda não cheguei lá. Ainda não cheguei à função. Eu posso dizer assim, pronto, então mereço, antes ou depois, pode ser uma lógica de reforço ou também depois de recompensa. Eu mereço, não é? Beber os meus 2 copos de vinho. Nada contra copos de vinho, eu adoro vinho. A questão é, obviamente isto vai-me ajudar, esta é que é a questão. Isto ajuda o meu corpo, ajuda a minha mente a lidar melhor com a situação. O que faz é reduzir-me a ansiedade, mas no limite e a longo prazo. Se eu abuso desta estratégia, provavelmente vou acabar com um problema de abuso de substâncias, não é? Portanto, ou seja, isto não é autocuidado. Pode ser confundido. Esta ideia de eu mereço comer muito, ou eu mereço beber muito, ou eu mereço ir passar umas férias 3 vezes mais caras do que aquilo que eu sou capaz de pagar, etc. Isto não é autocuidado.
Não é? Isto eventualmente é um sistema de recompensa que eu tenho. Eu acho que mereço porque passei por uma situação de stress. Agora, isto ajuda-me, preserva-me, novamente, contribui a médio e longo prazo para o meu bem-estar e para a minha saúde e para a minha segurança e até para a minha segurança financeira? Não. Então não é autocuidado. Muito bem. Então eu agora faço uma pergunta à professora Isabel. Relativamente a este autocuidado. Obviamente, eu sou apenas um entrevistador, sou leigo neste assunto, apesar de experiências empíricas normais, não é? Relacionadas com o dia-a-dia. Por exemplo, pode existir autocuidado estando numa situação de pobreza, porque nós, por exemplo, estando pobres ou não tendo condições para comer, já como se calhar até os nossos pais ou avós passaram por isso, tendemos a priorizar as necessidades básicas, a água, a comida, a casa, a habitação, e portanto é possível ter esse autocuidado mesmo não tendo condições económicas? Sim. Quando nós falamos de autocuidado, nós estamos a falar apenas de uma dimensão desse autocuidado, como a Ana acabou de referir. Portanto, nós temos várias dimensões. Se pensarmos de forma muito simples e abrangente, os cuidados de higiene, por exemplo, são autocuidado. A organização das nossas rotinas por forma a termos algum tempo livre é autocuidado. A prática de atividade física pode ser autocuidado e não requer necessariamente que a pessoa se inscreva num ginásio com uma mensalidade a cargo. Pode ser simplesmente a caminhada, um passeio ao ar livre. Portanto, nós podemos efetivamente ter custos muito baixos na promoção do autocuidado. No entanto, não quer dizer que não existam barreiras ao autocuidado. E agora aproveita e deixa para perguntar, então quais é que são as barreiras do autocuidado? Sim. Por exemplo, a autoestima pode ser uma barreira ao autocuidado, na medida em que uma baixa autoestima, por exemplo, pode fazer com que a pessoa sinta que não vale a pena cuidar de si. E como a Ana acabou de dizer, o autocuidado passa também por esta implementação de estratégias que promovam o cuidar de si próprio e de encontrar a sua forma de cuidar de si. É importante também percebermos que não há uma única forma. Portanto, comparar o autocuidado de cada um pode ser um tanto ou quanto injusto até, porque aquilo que para nós é positivo, para o outro pode não ser. E, portanto, as nossas barreiras também vão ser diferentes de pessoa para pessoa. A baixa autoestima, como eu estava a dizer, é uma dessas barreiras, na medida em que a pessoa pode sentir que não merece cuidar de si, que não vale a pena cuidar de si, portanto, não investir em si próprio. Essa é uma das possíveis barreiras. Por exemplo, também as questões relacionadas com o ambiente profissional onde a pessoa está inserida, em que determinada partilha que faz com as pessoas que a rodeiam pode não ser tão entendida, nem toda a gente considera que é uma coisa positiva, portanto, pode efetivamente também condicionar a forma como vê o autocuidado e como o pratica, não é? Quando está próximo dos outros. Questões relacionadas, por exemplo, com a culpa, na medida em que a pessoa está a investir em si, e muitas vezes aquela perspectiva do outro que é um ato egoísta, não é? Pode fazer com que a pessoa sinta que ao estar a investir em si próprio não está a dedicar tanto tempo aos outros como seria desejável, como por exemplo pessoas que têm filhos, a própria prática profissional, tenho tanta coisa para fazer e agora vou fazer um passeio. Esta meia hora que eu tenho aqui tantos e-mails ainda para responder, não é? Pode também ser um fator que efetivamente implique pronto, nessa tomada de decisão. E precisamente pensando na tomada de decisão, mudar não é fácil. Portanto, muitas vezes nós vamos precisar de modificar as nossas rotinas, vamos ter que ajustá-las para encaixar estas tais atividades e estes tais cuidados que temos que ter connosco para um autocuidado. Claro. E essa mudança nem sempre é fácil, somos muito resistentes, é difícil muitas vezes muito não bem. É? Muito bem. Encaixar. Portanto, nós já falámos aqui do que é o autocuidado, mas que tipos de autocuidado é que existem? Exemplos de autocuidados. Já falámos de alguns, mas só para ficar mais sintetizados. Se calhar a minha colega Isabel depois pode sintetizar, mas eu gostava de sugerir um exercício, que é, acordamos de manhã, vamos ter um dia de X horas, dependendo de cada pessoa, de cada um dorme e o que cada um vai fazer. Pensemos no que é que cada um pode fazer para promover o seu autocuidado, ou pelo contrário, o que é que habitualmente nós fazemos que não promove o nosso autocuidado. Então, eu acordo e a primeira decisão que eu posso tomar é, vou tomar o pequeno almoço ou não vou tomar? Logo aí, não tomar o pequeno almoço, claro que depois há pessoas que podem dizer, mas eu não gosto, fico mal disposto e não sei o quê, tirando as exceções, mas a maior parte das pessoas precisará de um pequeno almoço, imagino eu, para ter energia, capacidade de concentração, bom desempenho, etc. Dizer, mas ainda assim, é mais importante não chegar atrasado, ou é mais importante fazer outra coisa, ou mais importante ver os e-mails antes de entrar para a aula. Então,
não vou comer. Portanto, logo aí já estou a falhar no meu autocuidado. Porque tendo em conta que a alimentação é uma das formas mais simples de promover o autocuidado. E não é só alimentar-se, neste caso até seria comer ou não comer, mas poderia ser também o que é que eu vou comer, não é? Eu posso comer uma coisa qualquer calórica porque me sabe muito bem, ou eu posso perder um bocadinho a escolher, por exemplo, diferentes alimentos que eu acho que preciso e que eventualmente são mais saudáveis para o meu corpo. Portanto, isto é uma decisão. Depois, a seguir, posso decidir, bom, eu trabalho ali ao fundo, posso ir a pé, posso ir de bicicleta, posso pegar no carro. Eu posso eventualmente, não tem mal nenhum pegar no carro, para o ambiente, eventualmente tem, mas posso pensar, eventualmente 1 vez, 2, 3 vezes por semana eu posso ir a pé, porque isso pode-me fazer bem. Portanto, é outra decisão simples que eu posso... Exatamente, estamos a falar do exercício e da atividade física. Depois vou trabalhar, e a forma como eu trabalho, inclusive, não é? Se me sentar, por exemplo, numa secretária, imagino que eu vou ver e-mails, a forma como eu me sinto é importante, não é? Porque se eu tiver uma cadeira onde eventualmente eu nem sequer me dói as costas e estou o tempo todo numa má posição, etc., obviamente, claro que aí não tem de só ver com a pessoa, tem a ver também com a instituição e se promove ou não boas práticas de cuidado, não é só de autocuidado, é de cuidado aos seus funcionários, mas logo aí também é outro aspecto, não é? Que é como é que eu posso estar para eventualmente estar com a minha coluna direita, não é? E eventualmente, passado algum tempo, ter de me levantar para não estar o tempo todo na mesma posição, porque isso não vai fazer bem aos meus músculos. Ou, eventualmente, de vez em quando, é importante ir bebendo água, não me esquecer de ir tendo cuidado, enfim, de saúde, e fazer algumas pausas, porque isso depois, ao final de algum tempo, eu posso estar psicologicamente exausta. Portanto, aqui estamos a falar até bem-estar físico, não é? E repare, já dei pelo menos 4 exemplos de autocuidado. E se continuássemos, não é? Até à hora de deitar, e repare que depois a hora de deitar não é pouco importante, porque tem a ver com o sono, e o sono é um dos maiores reguladores do nosso bem-estar. E muitas vezes é aquilo que fica negligenciado. Eu tenho tempo para dormir, 5 horas chega. Depende, cada pessoa precisa do seu ritmo, é preciso conhecer-se bem para perceber qual é o seu ritmo e a sua necessidade, mas negligenciar, ou seja, dar prioridade a tudo e não dar ao sono, é um mau investimento. Porque a seguir, tudo o que vai acontecer no dia a seguir vai correr mal se eu não tiver horas de sono em qualidade e em quantidade. Muito bem. Sim, eu posso acrescentar. Então, conseguimos talvez dividir aqui em 3 grandes áreas, digamos assim, o autocuidado, no que diz respeito à saúde mental, no que diz respeito à saúde física e também à nossa parte social ou relacional, digamos assim. Portanto, como a Ana estava a dizer, aquilo que diz respeito à parte física, podemos considerar os hábitos de alimentares mais saudáveis, uma alimentação rica, equilibrada, não tem que ser uma alimentação dispendiosa, mas deve ser variada e deve ter em consideração aquilo que é o necessário para uma alimentação saudável, o sono também, como acabou de ser referido, portanto, um cuidado da prática de sono, do deitar cedo, uma boa higiene do sono, não é? Ter aqueles cuidados de fazer com que pouca tecnologia antes de deitar. Ora, por acaso agora tenho habituado a deixar o telemóvel no corredor. Pronto, que é uma boa... Autocuidado. E também a água, a prática da atividade física, como já falámos, mas também questões relacionadas com, por exemplo, se houver eventualmente uma condição médica previamente diagnosticada, a importância de uma vigilância médica adequada, do cumprimento da medicação que lhe é prescrita, ou seja, exames regulares, de rotina, para quem não tem nenhuma condição, é um dos exemplos. No que diz respeito à saúde mental, por exemplo, podemos ter em consideração que existem efetivamente pessoas que têm determinadas condições, diagnósticos de doença mental. Mais uma vez, este acompanhamento, esta procura de ajuda, sempre que a pessoa sente que os seus níveis de stress estão muito elevados, por exemplo, porque o autocuidado tem este impacto no sujeito e que se pretende nas pessoas, não é? Diminuir os seus níveis de stress, prevenir o burnout. Portanto, e está estudado muito que efetivamente facilita. Isso, por acaso, é um tema que vamos abordar no próximo episódio, o burnout. E, portanto, para finalizar aqui este lindo podcast, obviamente, importante, e também porque eu quis trazer também estes temas da psicologia e da saúde mental também para os nossos estudantes, que acho que é importante, não só a saúde física, principalmente a mental, e não é muito falado. Portanto, imaginemos um estudante da lusófona que está neste momento a ter problemas de stress, de burnout. Eu sei que vai ser um episódio mais à frente, mas neste caso o autocuidado, como é que ele pode agir para tentar melhorar esta situação? Eu começaria por dizer que ele deve tentar encontrar
o seu próprio autocuidado e, nesse sentido, identificar, fazer uma lista, não é? Com aspectos que são essenciais para o autocuidado e que são gerais e comuns a todas as pessoas e que têm a ver com a saúde física, com a saúde mental, e depois encontrar atividades que eventualmente sejam prazerosas para si, que goste de realizar e que consiga enquadrá-las dentro de um estilo de vida onde esta prática destas atividades englobem também a relação com os outros, familiares, que é muito importante, amigos, claro, pelos sentimentos de pertença, evitar o isolamento e, portanto, enquadrar isto no seu dia-a-dia e estar disponível para a mudança, que nem sempre é fácil, mas claro, que requer esse investimento. Uma questão muito importante também, e já passo a palavra para terminar, é a questão também, às vezes, da organização, porque muitas vezes deixam as coisas muito acumuladas e também é daí que gera esse burnout. Okay. Estava a pensar que, na verdade, o autocuidado provavelmente previne o burnout. É aquilo que nós chamamos um buffer, não é? Portanto, faz com que, eventualmente, o stress não se acumule. Claro que não podemos também ser realistas, eu quero chamar a atenção disto. Os desafios e os stressores vão sempre existir na nossa vida. E, obviamente, nós sabemos que para um estudante, principalmente, por exemplo, numa fase de exames, é particularmente difícil gerir muitas coisas, não é? Os exames, testes, avaliações, a sua própria ansiedade, outros desafios que tem na sua vida privada e por aí fora. Portanto, não é fácil e também é importante clarificar isto. Ainda assim, não é impossível inserir algumas atividades de autocuidado, por mínimas que sejam, mesmo que nessa altura se durma um bocadinho menos. Mesmo que nessa altura se coma menos bem, mesmo que nessa altura se faça menos exercício físico, mesmo que nessa altura se fale menos com amigos e familiares e pessoas de quem se gosta, mesmo que nessa altura uma vez ou duas se falte às danças latinas, ainda assim não devemos entrar numa coisa de 880, não é? Perdido por 100, perdido por 1000, né? Que é aquilo que nós chamamos de uma distorção cognitiva, não é? De 880, que é, então agora durante uma fase eu não vou de todo cuidar-me porque o que eu tenho agora é de estudar. Claro. Não é? Portanto, esta passagem do 8 para 80, na verdade, não nos ajuda em nada. Okay? Podemos ter a certeza de que durante algum tempo temos mais dificuldade em cuidar de nós, mas ainda assim temos a consciência daquilo que dizia a minha colega, de o que é que eu preciso para estar minimamente em estado de bem-estar. Se pensarmos num termómetro, eu até posso perder o bem-estar e entrar no nível vermelho, mas eu vou prevenir e fazer alguma coisa para que não passe do amarelo, não é? E mesmo assim, se puder, não chega ao amarelo. Mas quando eu estou a chegar aí, o que é que eu tenho de fazer? E aí, se calhar, eu preciso de ativar alguns mecanismos de autocuidado de forma mais incisiva. Okay? Portanto, cada um conhecer-se é importante. Ok, muito obrigado, professora Isabel, professora Ana. Este foi, então, o primeiro episódio desta segunda temporada. Muito obrigado e contamos com vocês para o próximo episódio. Obrigado.